Quando a gente pensa na história do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, a imagem que geralmente vem à cabeça é a de vítimas passivas. Mas olha, essa é só uma parte de uma história muito mais complexa e surpreendentemente ativa. Hoje vamos desmontar essa percepção. Essa é uma pergunta que muita gente faz, e é compreensível, mas ela parte de uma ideia um pouco equivocada, sabe? Ela assume que a única forma de lutar, de resistir, é pegar em armas, e ignora completamente as condições impossíveis daquela época. O historiador Benjamin Ginsberg resume bem a situação. Como é que um grupo de civis espalhados e desarmados conseguiria enfrentar um exército profissional com armamento pesado? Na prática, uma revolta armada seria, na maioria das vezes, um suicídio. Mas isso não significa que não houve resistência. Pelo contrário, a resistência simplesmente tomou outras formas. Formas bem mais estratégicas e com um impacto que pouca gente imagina. Então, vamos começar por um lugar talvez inesperado, a União Soviética. A nossa primeira parada é na frente oriental, onde o Exército Vermelho travou uma batalha brutal contra os nazistas. E a força industrial por trás desse esforço de guerra soviético tem uma contribuição judaica impressionante. Muitas das armas mais importantes da União Soviética, aquelas que realmente viraram o jogo contra o exército alemão, foram projetadas por engenheiros e designers judeus. Pensa só, Semyon Lavochkin, que desenvolveu os caças lá, Mikhail Gurevich, um dos criadores dos famosos MiGs, e Yosef Zaslavsky, peça-chave no desenvolvimento do caça Yak. E o exemplo mais emblemático disso tudo é o tanque T-34, especialmente a versão T-34-85. Ele não era só melhor que os tanques alemães no campo de batalha, mas também era mais barato de produzir. Isso fez dele a espinha dorsal das forças blindadas soviéticas. Foram fabricados dezenas de milhares deles. E a determinação por trás dessa produção era algo de outro mundo. Pensa nessa história do Isaac Zaltzman. Para não parar a linha de produção por falta de peças, ele simplesmente mandou os tanques sem motor, num trem, para encontrar outro trem com os motores no meio do caminho, e a montagem era terminada ali mesmo, nos trilhos. Isso não é só produção industrial, é resistência na sua forma mais crucial. Agora vamos mudar completamente de cenário. Vamos para um outro campo de batalha, a opinião pública nos Estados Unidos. Porque antes de Pearl Harbor, o país estava rachado, completamente dividido sobre entrar ou não na guerra. Basicamente, eram dois lados. De um, os isolacionistas, que queriam que a América ficasse fora do conflito de qualquer jeito. Do outro, os intervencionistas, que enxergavam a Alemanha nazista como uma ameaça para o mundo todo e que precisava ser parada. A batalha para conquistar a opinião pública foi intensa. E quem estava no centro dessa batalha? Muitos judeus americanos. Eles agiram em várias frentes. Organizaram comitês para combater a propaganda isolacionista, usaram o poder de Hollywood para criar uma cultura de preparação para a guerra e, por meio de organizações como a ADL, a Liga Antidifamação, chegaram até a fazer trabalho de espionagem para expor simpatizantes do nazismo. E claro, essa luta teve um preço. Figuras muito famosas, como o herói da aviação Charles Lindbergh, acusavam publicamente os judeus de estarem empurrando a América para a guerra. Isso alimentou um forte sentimento antissemita. Essa citação dele mostra bem a hostilidade que eles enfrentavam. Hollywood virou uma verdadeira máquina de propaganda, com estúdios como a Warner Brothers na liderança. Filmes como Sargento York, por exemplo, pegaram a história de um pacifista da Primeira Guerra e o transformaram num herói patriota. Era uma mensagem poderosíssima para um público que ainda estava em cima do muro. E essa influência cultural ia além do cinema. Quando milhões de americanos tiveram que pagar imposto de renda pela primeira vez para financiar a guerra, adivinha para quem o governo pediu ajuda? Para o compositor judeu Irving Berlin. A música que ele criou transformou o ato de pagar imposto, que é algo chato, num gesto de orgulho e patriotismo. Ok, agora saindo da esfera pública, vamos mergulhar no mundo secreto da inteligência, da quebra de códigos e da espionagem. É aqui que a guerra foi travada em total segredo. O coração das comunicações secretas alemãs era essa máquina aí, a Enigma. Decifrar as mensagens dela era a chave para saber tudo sobre os planos do inimigo, desde onde os submarinos estavam no Atlântico até as estratégias de batalha na Europa. Era o segredo para a vitória. E essa missão quase impossível de quebrar a Enigma ficou nas mãos de uma equipe secreta em Bletchley Park, na Inglaterra. O trabalho deles, que tinha o codinome Ultra, foi uma das operações de inteligência mais cruciais de toda a guerra. E aqui tem um dado impressionante.
Os judeus eram menos de 0,5% da população britânica na época, mas em Bletchley Park eles eram cerca de 2% da equipe, uma contribuição 4 vezes maior do que a sua representação na população. Isso é gigantesco. Um desses gênios era o matemático Max Newman. Foi ele que teve a ideia de usar máquinas para acelerar a quebra de códigos. Essa foi uma sacada fundamental que acabou levando ao desenvolvimento dos primeiros computadores do mundo e que mudou completamente o jogo da guerra de inteligência. E não foi só na Inglaterra. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o cérebro da criptologia americana era William Friedman. Ele liderava o Serviço de Inteligência de Sinais do Exército, e o trabalho dele foi essencial para proteger as comunicações americanas. A grande obra de Friedman foi a máquina Cigaba. Então, enquanto os aliados estavam lendo as mensagens secretas alemães, as comunicações americanas protegidas pela Cigaba nunca, jamais foram decifradas pelo eixo. Essa vantagem na segurança da informação foi um fator decisivo para a vitória. Bom, quando a gente junta todas essas peças, a parte industrial, a política e a de inteligência, uma imagem totalmente diferente da contribuição judaica para a guerra começa a se formar. Fica claro que existiram 3 grandes pilares de resistência. O primeiro, o pilar industrial, forjando as ferramentas da vitória. O segundo, o pilar político e cultural, travando a batalha pelas mentes e corações para levar uma nação para a guerra. E o terceiro, o pilar da inteligência, operando nas sombras para dar aos aliados aquela vantagem decisiva. Então, o ponto central é este. A resposta para aquela pergunta por que eles não revidaram é que eles revidaram sim. Eles lutaram nas fábricas, nos estúdios de cinema, nos comitês políticos e nos centros de quebra de códigos. A contribuição foi enorme, multifacetada e, no fim das contas, indispensável para a vitória aliada. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se resistir também é construir um tanque, escrever uma canção ou decifrar um código, como isso muda o nosso conceito do que significa lutar contra a tirania? Talvez a verdadeira medida da resistência não esteja só na força das armas, mas na força da engenhosidade, da convicção e da coragem em todas as suas formas.